Hoje é 2 de março de 2022, é exatamente meio-dia, são 12 horas, nesta quarta-feira dita de cinzas, após, deveria ser assim, os clássicos festejos de carnaval, postos aqui e ali em São Paulo numa espécie de contrabando, porque o bicho está por aí. E o bicho está por aí muito violento ainda, desafiando a psique daqueles que são a favor e contra a vacinação, inclusive o presidente da República. E o Leite Fernandes teve uns dias para refletir. Qual é a possibilidade que um criminalista com 86 anos e 62 anos de advocacia tem de influir ou de interferir ou de dialogar sobre aspectos que fogem imensamente à capacitação de cada qual dos seres viventes desse nosso problema? Em suma, qual é a capacitação que tem um indivíduo, um burguesão, como é este criminalista, para interferir, melhor ou pior, nesse tipo de deblateração conjunta sobre o que vem acontecendo ao mundo, especialmente sobre o que tem acontecido ao nosso país e agora sobre o que tem acontecido nessa provocação dita universal envolvendo um ditador russo com reflexos muito sérios na economia mundial, porque no fim das contas tudo além de ideologicamente discutível tem relação íntima com o dourado que rege e regeu sempre a vida humana desde a primeira pepita rebrilhosa localizada num riacho qualquer, num território perdido por aí. Haja ou não haja importância, é preciso que nós digamos alguma coisa, porque todos nós, desde aquelas criancinhas sofridas que aparecem no portal da televisão Globo, até os vetustos cidadãos e as antigas cidadãs, todos nós discutimos isso tudo na mesa de almoço ou na refeição noturna ou pouco antes de partirmos, cada qual na sua família, para um descanso merecido. Nós temos, sim, participação íntima com aquilo tudo. E o Leite Fernandes, evidentemente, tem posicionamento espiritual e pragmático sobre o que vem acontecendo lá, naquele país pequenino que se põe romanticamente contra a ditadura do Putin, ou do Putin, que é como este vetusto criminalista costuma chamá-lo,
é preciso que nós não percamos de vista a necessidade de refletir sobre o assunto, sim, porque, embora isso não nos diga na proximidade, emocionalmente isso toma, assim, um tônus muito íntimo no nosso comportamento emocional. Cada vez que nós vemos uma criancinha chorando, correndo aos braços do pai, ou vemos alguém que perdeu o seu ente querido numa batalha lá naquela nação que é uma pigmeia contra a gigantesca Rússia, cada vez que nós vemos isto, nós discutimos sim, debatemos. Até o chamado morador de rua tem suas brigas nos cantos dos viadutos, cada qual defendendo uma determinada posição. Então, este Leite Fernandes precisa expurgar com muita efetividade aquela tendência a não se misturar nos debates públicos, porque, afinal de contas, é um ser insignificante no entremeio desta tormenta. E o Leite Fernandes precisa falar, sim, em casa, na rua, no escritório, no foro, após a leitura do jornal diário, após os programas de televisão. Paulo Sérgio dorme e sonha, às vezes, com aquele tudo. E o nosso sonho, às vezes uma espécie de sonambulismo, diz, é claro, com aquilo que está mais próximo de nós. O que está mais próximo, impressionando o Leite Fernandes, é a posição do nosso país, do Brasil, frente ao conflito posto entre o gigante e a nação pigmeia. E a expectativa de como aquilo está correndo e de como aquilo vai terminar. Em primeiro lugar, como o Brasil se tem comportado dentro disso tudo, diplomaticamente e politicamente. O presidente da República foi lá almoçar com o ditador russo, saiu de lá com uma ou outra promessa de aproximação comercial e deixou aquele pedaço de mundo com uma sensação, um sentimento de amizade fraterna com aquele imperador extremamente autoritário. Em outros termos, o presidente ou ditador russo é amigo do presidente do Brasil. Ele chega de lá, aquele problema de invasão, de tomada de posição, de resistência, de reações, de reverberação, explode por aqui. E Bolsonaro tem suas preferências. Em outros termos, ele parece ter declarado um afastamento cirúrgico do que está acontecendo por lá, embora tenha havido uma manifestação tímida de censura à posição da Rússia.
o presidente da República não quer ouvir muito falar naquilo, criando dificuldades, sim, aos diplomatas brasileiros, porque o Itamaraty fica entre a luz e a escuridão, entre os anjos e os demônios, sem saber muito bem o que fazer, mesmo quando despertada a atenção universal para a morte de civis e, com razão maior ainda, entre o trucidamento de crianças que tem acontecido naquela nação a ser invadida pelos russos. O Leite Fernandes, ontem ou anteontem, escreveu sobre o que as pessoas são. E tem ainda um posicionamento muito interessante do ponto de vista psiquiátrico, talvez não plenamente defensável tal posição, mas é um posicionamento que tem uma certa dose de realização racional. O Leite Fernandes escreveu alguma coisa no sentido de: se você me permitir ver quando você era um menino de 10 ou 12 anos, você vai identificar o que você é hoje em função daquilo que você era em criança, porque não há mudanças, não. Quem era aquilo continua sendo. Pode disfarçar, pode ser melhor otimizado em função da educação, etc., de outros fatores, mas visceralmente a criança de ontem, o jovem de ontem, é o homem do presente e há de ser o velho do amanhã. E o Leite Fernandes não conseguiu uma fotografia do Putin. Leite Fernandes o chama de Putin, quando garotinho. Achou somente uma foto que vai aí embaixo do Putin aos 23 anos, quando era membro da KGB, a polícia política famosíssima no mundo inteiro, que a Rússia mantém lá desde primórdios, muito pouco examinados no presente ou na história daquilo que se passou entre os russos. E o moço que apareceu aos 23 anos tem a fisionomia irrita, dura, seca, uma certa dose de maldade espelhada ali, dando a ideia de que o amadurecimento e mesmo o envelhecimento não mudaria aquele moço para coisa melhor. A foto que o Paulo Sérgio arranjou na internet, permite esse tipo de interpretação. O Putin de hoje é o agente secreto aos 23 anos e deve ter evoluído até esse tempo, até essa época, de maneira a não se modificar coisa alguma. Ao contrário, de se especializar no exercício da autoridade plena, sem limites e sem reverberações possíveis em sentido contrário. Então, Putin, ou Putin, para esse burguesão
que se mete a emitir opiniões políticas no meio das refeições era e há de continuar a ser uma criatura com uma dose grande de maldade. Maldade, sim. Num sentido tal que diferença não faz se morrerem crianças e se falecerem adultos no meio dessa disputa sanguinolenta. Putin era uma criança que se transformou num moço agente secreto de uma ditadura, conhecedor dos mistérios e dos segredos da sua pátria, e que se transformou naquilo que o imperador é hoje. Um comunista? Não, porque comunismo não é aquilo que ele tem, distribuição de riquezas ou existência prenhe de simplicidade, pelo que se diz, pelo que se mostra, pelo que se exibe. Putin é um homem que tem uma vida muito boa, tem casas muito bem postas e não divide o poder, além da mordomia das suas mansões. Putin é um homem muitíssimo rico, que tem uma riqueza igual à dimensão da sua autoridade dentro da Rússia. E é uma criatura obcecada, obstinada pela imposição de obediência a todos e todas que se puserem à frente ou em sentido contrário. É como este burguês envelhecido vê o ditador que preside a Rússia. Não é um comunista, porque comunista é um outro estilo de pessoa. É alguém que detém um poder sem medidas há muitos anos e que pretende mantê-lo, porque, ao ver de Putin, ele é a Rússia, ou a Rússia é ele. E o país eco a ser dominado é um pedaço de terra que o Putin quer, porque entende que aquele pedaço é dele também. Até onde ele vai? O Leite Fernandes outro dia deu uma imagem de uma criatura que se aproxima de um precipício e no debate dá uma das mãos à outra que lhe é contrária. E vão os dois ao despenhadeiro. Vence aquele que chega mais perto, mas o outro não chega mais perto do que ele, porque os dois, se quando necessário, vão juntos ao abismo. Ele não arreda pé daquilo que ele quer. Isso é um jogo terrivelmente sádico, ou, quiçá, sadomasoquista, porque Putin está a debater com quem tem medo. Ele está
a conflitar praticamente com o mundo inteiro, com pequenas exceções, não se sabendo, aliás, para não se deixar de lado um pensamento subitâneo que veio à cabeça deste velho advogado criminal, não se sabendo se ele vai ao sacrifício para demonstrar que tem razão. Na verdade, a posição de Putin hoje é merecedora da antipatia universal, com pouquíssimas exceções, entre as quais o Leite Fernandes pede aos álgures, entre as quais não esteja o Brasil, porque o povo brasileiro está episodicamente meio quieto, meio nebulizado, talvez, meio desinteressado, meio amorfo, uma ou outra manifestação aqui e ali, mas naquilo que diz com as autoridades em si, uma certa dose de nonchalance. Deixe estar para ver o que vai acontecer. Tocante ao presidente da República, uma expectativa até paradoxal, porque Bolsonaro, obviamente, é de direita. Deu-se bem com um imperador dito de esquerda. São simpáticos os dois. Aquele autoritário de direita, porque tem antecedentes que levam à percepção dessa tendência voluntariosa do presidente Bolsonaro, e se deu bem com aquele dito presidente comunista numa nação que parece não ter resistência contra esse tipo de império, mas que, embora surdamente, se percebe que há lá dentro, na comunidade, uma voz qualquer a esbravejar contra o regime posto a funcionar. Na Rússia, com prisões sucessivas, sim, porque a polícia política na Rússia, a KGB, continua a polícia política funcionando lá com ardores muito infernizados. A KGB de antes continua sendo a KGB de agora. Paulo Sérgio Leite Fernandes nem quer ir mais longe a respeito disso. Se houvesse uma loteria de apostas sobre o que há de acontecer naquele país pequenino, o Leite Fernandes diria que dificilmente se poderia apostar naquele anãozinho contra aquele gigante, contra aquela bruxa que está a disputar aqueles pedaços de terra ditos preciosos. Se pensar num sentido racional, o Putin destrói aquela coisa.
e leva a nação a ser exterminada se de joelhos não ficar. Se pensar nas consequências de uma resistência tão nacionalista, tão romântica, tão feroz, como aquela encetada e desenvolvida pelos nacionais, se pensar nisso romanticamente, e nas consequências havidas no mundo inteiro, com pouquíssimas exceções, se pensaria, talvez romanticamente, aliás, que o mundo todo acabará por enterrar essa propedêutica terrível que Putin vem desenvolvendo nessa gigantesca distribuição de forças contra aquela gente pequenina que está a opor esse tipo de insurreição. Seria lindo se Putin fosse obrigado a desistir, a se retirar. Se Putin fosse, inclusive, soterrado pela própria prospecção do povo russo, que deve estar em cada casa, em cada janela fechada, deve estar rezando para obter a possibilidade de dizer não, porque o povo russo não tem essa palavra no vocabulário. Os russos e russas não têm como dizer não. Seria lindo se aquele Putin envelhecido, aquele moço que olhava aos 23 anos com aquele ar frio para o futuro, seria ótimo que se aquele moço, hoje um homem maduro, calvo, já esforçando-se por esbravejar, aliás, ele nem esbraveja, seria excelente se ele fosse obrigado a se render à voz do universo, que é quase universal. Resta disso tudo aqui nas reflexões dessa quarta-feira de cinza do Leite Fernandes, ao 12h27, resta ao Paulo Sérgio uma porção muito grande de indignação frente à posição do presidente da República, porque este muito antigo criminalista nunca pensou que nessa nação plena de democracia, é o que se diz, o presidente eleito pelo povo se pusesse com uma moderação tão grande, examinando essa disputa entre essa bruxa gigantesca que é essa nação militarizada, que é a Rússia, esse conflito entre essa bruxa, assim, essa malvada nação, é o que parece ser, pensar o Paulo Sérgio como o presidente da República pode ter esse sentido de neutralidade, de ambivalência, quem sabe, de receio de ofender o seu paradoxal
amigo, opondo-se àquilo que seria paradoxal se assim não fosse, opondo-se ao próprio vice-presidente da República, que é um militar, sim, acostumado, sabe-se bem, ao mando militarizado, e que se opôs, sim, e com certeza, àquilo que a Rússia está a fazer naquela nação pequenina. O Paulo Sérgio não sabe quem há de ganhar. Gostaria imensamente que Putin fosse obrigado a recuar frente à posição quase plena, universal, respeitante ao assunto. Mas aqui no Brasil, com certeza absoluta, o destino de Bolsonaro está traçado, porque o povo brasileiro não se põe com muita certeza, não se põe de acordo com aquilo que está acontecendo lá nas lonjuras da disputa entre a gigante e a anãzinha. O povo não gosta do que vem sucedendo e, com certeza, se quando Bolsonaro for candidato, e parece que vai ser, o seu destino estará traçado. Você não vai ser eleito, Bolsonaro, porque, procurando bem, todos têm alguma pereba e você tem uma ferida grande na sua alma, porque você não sabe discernir entre o justo e entre o injusto, e entre a necessidade de defender o frágil contra o mais forte. Vai acontecer, presidente da República, você não vai vencer essa eleição se candidato for. E este muito antigo advogado criminal não tem satisfação alguma se quando você perder, e vai perder a eleição, não é para ficar satisfeito, mas é para ficar com um equilíbrio emocional muito bem posto, porque você perder a eleição também por esse motivo é significativo do fazimento de justiça no futuro que vem por aí. E lá va.